Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima, falando direto do estúdio da Omicron Escola de Fotografia em Curitiba. Hoje, recebendo no programa Sobre Imagem, uma das figuras mais importantes e expressivas da arte paranaense e digo também da arte nacional. Um grande amigo, foi meu professor durante uma das bienais de fotografia na Verdade. cidade de Curitiba, onde nós nos conhecemos, isso deve fazer já 20 anos, né, Rogério? Sim, ou mais. Ou mais. A figura que está comigo aqui do meu lado, para quem ainda não o conhece, é Rogério Gomes, radicado em Londrina, professor da UEL, terminou seu doutorado com uma boa tese na PUC de São Paulo agora, de profícua vida acadêmica e também profícua produção intelectual ligada à fotografia através de suas obras. Com uma exposição agora, esta semana, na Galeria Ibacatu, que já lhe acompanha Há 20 anos. há 20 anos. Eu lembro de ter visto uma exposição belíssima tua e acho há 20 anos atrás, naquele momento da Bienal, possivelmente. Eu acho que você estava na Bienal e com uma exposição logo na sequência. Assim, Era uma exposição belíssima em que você tinha, eu não lembro o nome daquela série de fotografias, onde tinha uma tipologia gravada junto com as imagens, você via a imagem somente através da tipologia é, dos quadros. chama preferencial esse trabalho. Preferencial Hoje essa coleção é do acervo do MAN São Paulo. do Man São Paulo. Maravilha. Você está com coleções distribuídas pelo Brasil todo, né, Rogério? Aqui em Curitiba você tem no MON obras, Tem, em Curitiba, MON, MAC e Fundação Cultural de Curitiba. certo? Né? E aí, no país, né, a gente tem que ter as obras, na verdade, é importante elas morarem nas coleções, né? Porque a maneira do público ter acesso à tua produção, conhecer o teu trabalho, não necessariamente uma exposição sua. Mas eu acho que, na verdade, as coleções públicas são o habitat natural da arte, na verdade. A gente deve depositar a nossa produção nos museus, em coleções públicas, preferencialmente. É claro que algumas obras são de coleções privadas, porque aí faz uma outra questão que já é do mercado da arte. Então são caminhos diferentes, né? O habitat das coleções, elas têm caminhos diferentes. O público além de ser um espaço importante de visibilidade, também é um momento de reconhecimento da própria produção, o que acaba legitimando a obra, a tua produção, para o mercado de arte também. Então o artista tem que ter esse cuidado de estar nas coleções públicas, porque isso também vai conferir para ele um determinado valor no mercado da arte também. É sempre uma questão dos mecanismos legitimadores, né, da complexidade dos mecanismos legitimadores, sejam os jornalistas especializados, as galerias, os museus. Não há hoje uma alta dependência da produção do artista destes mecanismos legitimadores, para bem e para mal? Como que você vê essa situação? Eu não falaria que é uma dependência, mas acho que até é uma relação natural, né? É o processo, é o processo. Então, como a gente começa uma carreira participando de prêmios, salões, editais, isso é como que você vai se apresentar? Você vai ter que passar por algumas bancas, então é meio que natural, e isso vai legitimando, vai te inserindo, vai te colocando no circuito. Então eu acho que o caminho natural da jornada é essa, entrar pelos prêmios, pelos editais. A partir daí pode despertar interesse de alguns curadores e te apontar para alguma galeria ou não, começar a te apontar para as coleções privadas, como eu comentei, desculpa, para as coleções públicas, como eu comentei agora há pouco, isso mais o papel dos curadores e gestores dos museus. E aí isso também vai despertar, então, um interesse mercadológico, e aí entra a galeria, né? Quando você começa esse trabalho do mercado da arte. Então, é um sistema da arte que eu acho que o artista precisa entender
e trabalhar isso de uma maneira profissional. É um trabalho como outro qualquer, você tem que aprender a gerenciar o trabalho. E isso eu acho talvez um pouco difícil, porque não existe essa prática, né, essa educação do artista, né? Óbvio, existe uma formação para o artista, né? Uma escola de arte, mas eu acho que não se toca no aspecto da gestão da carreira. Verdade, a formação acaba sendo sempre visual, mas não de gerenciamento Não de de carreira. gerenciamento. Eu, na verdade, eu sou professor no departamento de design, então eu tenho uma atuação, uma preocupação, por exemplo, com os meus alunos, que é a questão da gestão. Mas o design ele já tem uma outra relação, ele já é uma prática voltada para o mercado. Então, existe, inclusive, a disciplina de gestão. Mas com a moçada, enfim, com os meus alunos, eu foco muito essa história de como eu comecei a nossa conversa hoje. Falando esse circuito, que é um caminho que você tem que fazer. Você tem que fazer, não tem uma outra forma de você chegar lá. Tem que fazer esse percurso, não é? Nós hoje, com a nossa trajetória, ela tem uma história lá atrás, como você comentou antes da gente começar a entrevista, sobre os anos 80. Quer dizer, tem uma história lá, com 20 anos, que aí tinha uma ingenuidade, tinha uma espontaneidade, que talvez a gente não tinha um compromisso que a gente tem hoje, a responsabilidade com a própria carreira, com a própria apresentação do seu trabalho. Eu não posso apresentar o meu trabalho com todos esses anos de produção como eu apresentava nos anos 80. Né? Existe uma expectativa em torno, o público tem uma expectativa. E você também aprendeu tantas coisas e processos e você tem que colocar isso em prática, né? Super importante você falar isso. Porque as pessoas têm as desconfianças de qual é o caminho, né? É interessante isso. Ou elas acham que você já nasceu pronto, né? Que você já veio estrela. Não tem nada de estrela, tem trabalho pra caralho. Isso que tem. O povo não entende. Eu falo isso para os meus alunos, você não nasci doutor, meu filho. Tem muito trabalho, tem muito voo, tem muito ônibus, tem peleja, não é? Ele. Tem muito trabalho. Uma das coisas que eu mais me lembro daquele momento que eu lhe conheci, claro, eu sempre percorri, mesmo depois de ser professor, e eu sempre gostei de ser aluno. E eu lembro muito daquele curso, uma das questões que para mim é básica de um professor, a paixão por ensinar e a paixão pelo fazer, seja o fazer artístico, seja o fazer do ensino, seja o fazer fotográfico, e eu me lembro daquele momento da sua paixão pela docência, que inspira o aluno. Você, como eu, acaba dividido entre a sala de aula e o espaço depois de execução realmente do trabalho, fora da sala de aula, entre o artista e o professor? Sim. Eu não vejo tão separado, eu vejo uma coisa só. Quando eu estou dando aula, eu estou produzindo, eu estou fazendo o meu trabalho. Né? A delícia, né, eu posso trabalhar, ser professor do que eu faço. Né? Então isso é um privilégio, eu acho. Eu ter tido essas escolhas, eu ter conseguido esse alinhamento das carreiras. Então eu consigo ver como uma coisa única. Eu trabalho com a minha própria pesquisa, na verdade, né? E a minha pesquisa ela é contaminada por questões do design, que é a minha formação. Então você mesmo falou sobre tipografia, uma questão que muito recorrente no meu trabalho são as questões tipográficas, são os títulos, por exemplo, que acabam tendo uma hibridação, que na verdade é a minha pesquisa atual de muitos anos, enfim, o que eu pesquiso são linguagens híbridas. Então, eu pesquiso a hibridação entre as linguagens. E eu acho que isso vem exatamente por conta da minha formação em design e o meu interesse pela arte no período de formação ainda, né? No período quando eu era universitário e tal. Quer dizer, eu fazia design, mas eu me interessava pela arte. Trabalhei muitos anos para publicidade.
né? Então vivo, na verdade, essa hibridação entre a arte, o design e a comunicação. Nesse território que eu trabalho, que eu atuo, né? E a minha pesquisa, por exemplo, ela tem uma base muito sólida, eu acho que é exatamente no processo comunicacional. É aí que eu me apoio, nas questões semióticas, as relações do signo, desculpa, de um pensamento de sistema sígnico. Esse é o caminho que eu ando. Por isso, quando eu falo da hibridação, eu sempre estou fazendo uma hibridação entre os códigos verbais e visuais. E nesse momento que você se refere, que nós nos conhecemos, eu trabalhava com códigos sonoros. Então, eu trabalho com essas matrizes do pensamento, sonoro, visual e verbal. Rogério, e neste mundo da fotografia, onde existe os fotógrafos que estão muito ligados a um certo purismo fotográfico, a fotografia que se encerra nela mesma, que são contra todo esse hibridismo, dizendo que a fotografia, não, a foto é né, uma certa tradição da fotografia à la Bresson, ou dos documentários clássicos, que tem uma certa dificuldade de ver essa expansão da linguagem fotográfica. Com os seus alunos, você sente, mesmo sendo alunos de design, que eu acho que já chegam com uma mente mais aberta, mas você ainda sente grupos ligados a essa fotografia antiga que se encerra em si mesmo? Sim. Talvez não, eu não sei mensurar ou categorizar se são nesses alunos ou não. Na verdade, no pessoal que vem do design, não, porque a fotografia para eles é uma ferramenta. A fotografia realmente não é um fim, né? A imagem ele está usando para comunicar alguma coisa, algum produto visual. Mas no sistema da arte, ou no sistema fotográfico, está dentro do sistema da arte também, eu percebo que existem pessoas que têm um pouco esse tipo de pensamento, mas para mim, sinceramente, não é uma coisa que me incomoda. Só me cabe lamentar que tem pessoas que pensem dessa maneira. Eu super respeito, eu acho que tem trabalhos incríveis que são fotográficos e ponto. Tudo bem, não vejo menor problema nisso. E acho que a gente precisa reconhecer todas as formas de expressão e linguagem. Não interessa o meio. Se para você aquilo satisfaz, você se realiza, a tua expressão se resolve com aquela imagem, ok. Se para você há necessidade de construir um objeto fotográfico, uma instalação, uma hibridação com alguma outra mídia, seja ela visual, sonora, seja o que for, ou algum suporte, eu acho que também eu mesmo hoje tenho trabalhos meus que são extremamente fotográficos e ponto. Não tem menor montagem diferenciada, apesar que isso é uma das coisas que caracteriza um pouco o meu trabalho, a maneira como eu edito, como eu monto, é difícil ser uma única imagem. Mas hoje mesmo, antes de nós começarmos a entrevista, você perguntou para mim sobre o trabalho O Fim Nunca Chega, que na verdade, por sinal, é a minha primeira fotografia digital. No dia que eu comprei a câmera digital, à noite eu fiz aquela foto. E foi numa sala de exposições em Londrina já. E eu moro em Londrina desde 2000. Então, tem momentos que eu uso a fotografia pura, né? A fotografia para mim é o veículo da minha comunicação, da minha expressão. Tem horas que eu preciso de uma grande série, tem horas que eu preciso de um objeto, tem horas que eu penso nelas, porque eu sempre trabalho num processo projetual. Sempre há um conceito, eu elaboro, então que isso vem da formação do design, literalmente. Eu trabalho a metodologia do projeto literalmente, assim. Edito as fotos, eu programo como eu vou fotografar, aonde eu vou fotografar, como eu vou fazer. Então, o meu trabalho ele tem um pré-fotográfico, fotográfico, pós-fotográfico.
O pós-fotográfico e o processo híbrido é o processo maior, sem dúvida. O fotográfico é o processo menor, é o mais rápido de todos, né? A captura da imagem eu não vejo problema. Eu uso, inclusive, várias mídias, vários suportes. Desde mídias móveis, dentro das mídias móveis, marcas diferentes, porque eu tenho resultados diferentes. Fotografo também com equipamento analógico ainda, fotografo com equipamento digital, fotografo com médio formato, fotografo com pequeno formato. Só nunca fiz grande formato. Por questão de equipamento e tal, mas se um dia cair na minha mão, acho que eu vou me divertir um pouco. Então, a maneira como eu penso, a pegada do trabalho é que vai se materializando nesse processo que eu falo. É um aquecimento mental, estético-mental, né, que eu vou percorrendo na construção do trabalho. Então, na captura da imagem, não necessariamente eu estou pensando no objeto ou na instalação. Na verdade, a instalação, eu até vou remontar nessa exposição que a gente comentou agora em Bacatu, eu vou reapresentar a instalação para o Fano Sudário que eu apresentei na Bienal de Havana em 97. E porque eu estou finalizando com essa exposição uma trilogia que começou ano passado, que é meio comemorativa aos 25 anos de trabalho. Então foi uma exposição em Londrina, que chamava Preciso Acreditar que ao fechar os olhos o mundo continua aqui, que é o nome do livro, que eu também vou lançar aqui em Curitiba sexta-feira, mas que foi lançado em São Paulo, na SP Arte. Aí teve a exposição em Brasília, na Galeria Referência, que também me representa, e agora aqui na Embacatu eu estou fechando com essa exposição Se Pudéssemos Ser Estranhos Outra Vez, que é uma pegada, aí vem do verbal, que é assim, eu estou trazendo trabalhos antigos, reconfigurados numa nova montagem. Então eu vou apresentar essa instalação, vou apresentar álbuns de várias séries, 3 na verdade, tem que doses homeopáticas, quase como floral. Então eu vou apresentar um álbum do incrível Como o Distúrbio Afeta a Credibilidade, que é uma série de 8 fotos, que foi apresentado aqui já na Embacatu, a série fotográfica mesmo, depois foi apresentada em São Paulo, depois foi apresentada em Madrid. Esse trabalho hoje faz parte da coleção McLaren, em Londres. Uma outra série novíssima, chama Arbol, é um inventário de árvores pela América Latina, que eu venho fotografando. Uma outra questão do meu trabalho, eu sempre fotografo em viagem, viajando. É difícil eu fotografar na cidade onde eu moro. E que é uma tradição, o mais interessante disso, o fotógrafo viajante é uma grande tradição da fotografia, né? É um clássico, na verdade. Clássico. Para mim, quando você perguntou sobre a questão de ser professor e artista, por exemplo, talvez aí eu faço uma diferença. Eu não consigo fotografar no meu cotidiano, eu tenho compromissos diários, horários, então eu não consigo me voltar para a minha produção. Aí é o pós-fotográfico, eu estou finalizando as coisas, eu estou pensando, mas a captura das imagens acontece nessas viagens. Então esse álbum Arbol é isso, ele foi apresentado pela primeira vez agora em agosto, a montagem da série em Brasília. E o outro álbum é Os Sonhos, que também é um trabalho que foi apresentado na Arco, eu acho que 2011, 2012, não me recordo exatamente qual das Arcos, mas foi apresentado na Arco. E aqui vai ter essa versão álbum. E aí tem uma série nova, né, porque não é só repescagem a exposição. Tem uma série nova chamada Memórias Sequestradas, que eu faço a captura dessas imagens em antiquários, vários antiquários, várias cidades. Eu vou tendo um pensamento sobre o ciclo do produto. Na verdade, é um pensamento de design, na verdade, que é o ciclo de uso e consumo do produto. Quer dizer,
Ele tem essa ideia de memórias sequestradas, porque a memória de alguma família está naquele antiquário, né? E alguém vai pagar pelo resgate daquela peça. Então, esse ciclo de andar de um lugar para o outro, é esse agrupamento que eu estou fazendo nessa exposição. E essa é uma série nova que eu estou montando, inclusive de uma nova forma. Eu nunca montei as coisas desalinhadas, por exemplo. Meu trabalho é extremamente reto, limpo, muito cartesiano até. Eu acho que são heranças, de novo, do design. E dessa vez, na verdade, as imagens têm formatos diferentes, elas são agrupadas, são coladas umas nas outras, um toque, assim, encostadas. As espessuras, os volumes são diferentes, umas são mais altas, outras são mais baixas. Tem planos diferentes, né? Então, essa série Memórias Sequestradas vai ser exposta pela primeira vez agora, no dia 10, sexta-feira. Dia 10, sexta-feira, aqui em Curitiba, na Ibacatu. Isso. Importante, eu acho que é importante a gente prestigiar sempre a fotografia, né? Principalmente a fotografia paranaense. O Rogério é uma pessoa, como eu disse no início, muito profícuo, de uma capacidade. Me lembra também outro artista paranaense, também de grande capacidade de produção, que é o Tom Lisboa, que também me assusta a capacidade de produção de vocês dois, né? Juntos, reunidos, nós temos metade, ou um pouco mais que a metade da arte paranaense usando a fotografia como suporte. Mas, Rogério, uma das coisas mais interessantes do seu trabalho que me chama muito a atenção é que os títulos dos seus trabalhos, eles, se você lançasse um livrinho só com os títulos, eu compraria porque são verdadeiros haikais. São lindíssimos. Preciso acreditar que ao fechar os olhos o mundo continua aqui. Isso é sempre sucinto e profundamente poético. Isto é um apreço à literatura. Como que surge para você essas denominações de suas obras? Pelo cinema. Pelo cinema? Pelo cinema. Eu sou workaholic total. Total. Então, eu vou ao cinema, sempre eu tenho um sketchzinho no bolso. Eu sempre tenho alguma coisa que eu estou anotando, que eu estou fotografando, que eu estou escrevendo, que eu, assim, sou muito feliz com as mídias móveis, porque eu tenho tudo na minha mão, né? Eu tenho um estúdio na minha mão, né? Está na minha mão o tempo todo. Eu posso anotar, posso fotografar, posso fazer um monte de coisa, me comunicar com as pessoas, responder e trabalhar. Então, quando eu vou no cinema, eu não consigo ficar parado e não consigo fazer uma única coisa ao mesmo tempo, né? Eu não só pesquiso linguagens híbridas, como eu vivo um sistema híbrido. Eu sou uma hibridação ambulante, assim. Então, pelos diálogos dos filmes, é que eu acabo construindo os títulos. Às vezes um diálogo muito interessante, eu anoto, eu transcrevo o diálogo, e depois eu vou reconstruir os títulos. E aí os trabalhos, as imagens acabam me chamando, me lembrando, né? As cadernetinhas que a gente tem, então onde está a caderneta? Então eu tenho uma caderneta de títulos, por exemplo, das anotações. Esse que você comentou agora sobre os títulos, sobre o livro, o título do meu livro é esse, né? Preciso acreditar que ao fechar os olhos o mundo continua aqui. É esse título porque eu acredito que é um acervo que eu vou deixar para a humanidade quando eu me for. Né? O que eu pude fazer em vida foi isso. Então, e sobre os títulos, a Juliana Monachesi, né, também já fez esse comentário, que ela achava que eu deveria fazer uma exposição só dos títulos. Eu tenho uma instalação chamada Dobras, que são só os títulos, na verdade, não tem imagem, são só tipografias. Eu apresentei em Londrina. Eu só apresentei uma vez essa instalação no Museu de Arte de Londrina. Eu fiz um trabalho gráfico sobre o mobiliário desenhado pela Lina Bobardi e foi instalado dentro do prédio do Museu de Arte de Londrina, que é um projeto do Vila Nova Artigas. Sim. Uma instalação bem bacana, ficou bem bonita, porque o prédio todo é vidro, é toda transparência, e o mobiliário também é vidro. Enfim,
E aí, o meu próximo trabalho agora, o desdobramento do trabalho, eu vou começar a gravar os títulos. Como a capa do livro é branca, com baixo relevo, um som decalque, eu vou fazer uma série, na verdade, de múltiplos de gravura, que são os títulos gravados. Só isso. Meu próximo projeto de 2018 é esse. Que maravilha. Sobre as memórias sequestradas. Quando eu vi as imagens, quando você me mandou elas pelo e-mail, eu abri as imagens, vi a força das imagens, me lembrou muito os retábulos medievais, porque havia diversas imagens com questões sacras também dentro das memórias sequestradas. E daí, você falou agora da reedição o nome mesmo do sudário? Profano Sudário. Profano Sudário. Da instalação do Profano Sudário. E me dá uma impressão que existe aí uma certa dicotomia, talvez, a ser resolvida como artista, ou na tentativa de se resolver como artista, que é o profano e o sagrado na tua obra. Eu estou passando longe ou existe aí um tema a ser explorado? Eu acho que ele está ali, sim. Eu não trabalho nessa consciência, mas ele está ali, sim, porque você não é a primeira pessoa a falar isso. Na verdade, o Profano Sudário, esse título, quem deu para essa minha instalação foi o Tadeu Chiarelli, quando escreveu fez o texto de apresentação da Bienal, no meu trabalho na Bienal de Havana, e aí ele que acabou sugerindo esse título. E outras pessoas já fizeram esse comentário. Então eu acredito, por isso que eu fiz esse comentário, eu não trabalho nessa consciência, mas que está ali, está. Porque o outro faz a leitura. Muitas vezes eu não domino tudo, eu não dou conta. Por mais que eu ache que eu dou conta, a gente não dá conta de tudo que a gente faz. Eu acho que essa mediação é realmente a parte do espectador, fazer essa leitura. Então, às vezes, vem um feedback que você não estava preparado, como você acabou de me dar um feedback agora, que eu acho interessante, porque vem reafirmando, na verdade. Né? Você falou uma outra questão dos títulos, agora você falou da Profano Sudário. São coisas que as pessoas acabam tocando essa questão comigo, fazendo esse comentário. Então eu acredito que isso está ali sim, talvez tenha a ver com uma questão de formação, né, católica, tem essa... eu acho que isso é presente no trabalho, sim. Né? A Memória Sequestrada é inundado, né, de imagens religiosas, assim, e ali eu acho que tem um rebote de algumas experiências que eu tive no Museu do Prado, em Madrid, em algumas visitas, em algumas viagens para a Espanha, e que tem uma pegada muito forte da pintura espanhola nesse trabalho. No começo do meu doutorado, até eu pesquisava muito essa relação da fotografia e da pintura. Até não tem como você estudar fotografia sem pensar a pintura no mínimo, o estrago que a gente pode ter feito com a invenção da fotografia no próprio ofício dos desenhistas e dos pintores. De uma certa forma, essa invenção causou... Né, Tomamos o quinhão deles. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter esse pensamento. E, por exemplo, o trabalho que você comentou, que é O Fim Nunca Chega, ele total discute a pintura. O uso do desfoque que eu uso é bastante recorrente no meu trabalho. Quando eu uso desfoque, é pintura total. Né? Tem um trabalho que eu acho interessante também a gente mencionar, que é o LDA CWB, 379 quilômetros, 4 horas e 46 minutos. Esse é o título do trabalho, que é extraído todas essas informações, obrigado Google que me deu. Na verdade, é essa história do Orcaholic. Eu estava vindo montar uma exposição aqui em Curitiba, no Centro Cultural SESI, e aí choveu muito em Londrina, não deu teto, a TAM disponibilizou um ônibus para os passageiros, então vim até Curitiba, e aí eu vim de Londrina a Curitiba fotografando, porque eu não consigo ficar parado. Eu vim fotografando o trajeto todo, então por isso que é LDA CWB.
E daí, na edição das imagens, eu fechei com esse trabalho. Então, é um trabalho totalmente desfocado, porque ele está discutindo essa passagem do tempo, essa questão, e é o trajeto então, da cidade, né, onde eu sempre morei, que é Curitiba e Londrina, onde eu moro há tantos anos, atualmente, desde 2000. Rogério, a gente poderia continuar essa conversa por dias, por meses. Eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite. Eu acho que esse é um compromisso que nós, como professores, temos de democratizar o acesso à informação, Sim. a informação de qualidade, já que a gente vê espalhado pelos canais de audiovisuais da internet, às vezes informação de pouquíssima qualidade, de pouca relevância, e acho que a nossa obrigação é um pouco filtrar esse mundo como professor. E eu fico bastante feliz com o seu depoimento, com a sua entrevista, com a sua nova exposição. Vou fazer questão de estar lá na sexta-feira para ver a exposição. Lembrar a última exposição que foi sua, por causa das questões de vida, foi há 20 anos atrás, então... Faz tempo. Faz algum tempo. De lá para cá eu fiz algumas. Algumas exposições. Né? Já foi dito sobre o trabalho do nosso querido Rogério Gomes, por Moacir dos Anjos, um texto belíssimo que está no site do Rogério Gomes, é rogériogomes.com. O Moacir dos Anjos fala em determinada altura desse texto, traduzir em discurso articulado o que Rogério Gomes tenta produzir em seus trabalhos é tarefa destinada, ademais, sempre a relativo malogro. Eu agradeço que a gente tenha tentado, pelo menos, articular num discurso verbal a profundidade das suas imagens, sabendo que nós, no máximo, raspamos ali a casquinha dessa profundidade. Mas está aí o convite a todos para que vejamos cada vez mais e acompanhemos o trabalho do Rogério Gomes. Um grande abraço, Rogério. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.